Mistérios, coisas que estão nisso. Planeta que não conseguimos compreender. Um dos que são as pirâmides de Gizé. Avançado. Varreduras de redor sob as pirâmides. Estruturas incomuns foram descobertas muito abaixo. A areia que não deveria existir. Especialistas dizem que os sinais apontam para formas massivas, sob Gizé invisível, por milhares de anos. Esses resultados desafiam a história, como nós a conhecemos agora hoje. Junte-se a nós, à medida que nos aprofundamos juntos. O que aconteceu? O radar realmente detectou. Quem construiu esse sistema oculto? Mundo. Junte-se a nós enquanto descobrimos segredos ocultos, passagens e mensagens perdidas no tempo. Cientistas e pesquisadores são constantemente maravilhados com o que a Terra ainda se esconde sob a superfície. Um exemplo poderoso vem da Arábia Saudita. Arábia, onde especialistas fizeram uma descoberta chocante, descoberta nas profundezas da Terra. Eles encontraram tubos de lava, que são longos tubos naturais, túneis criados quando lava quente flui, esfria e endurece lentamente. À medida que a parte externa primeiro esfria, depois a lava, derretida dentro, continua em movimento, deixando para trás um oco, passagens, uma vez que escoa. Os caminhos subterrâneos não são apenas naturais, maravilhas. Elas também podem conter pistas sobre como os povos antigos sobreviveram em os ambientes mais inóspitos do planeta. Pesquisadores acreditam que os antigos nômades, grupos podem ter usado esses tubos de lava para escapar do calor brutal do deserto. Vida em que o deserto aberto é extremamente difícil, sob sol intenso e com pouca sombra. Esses túneis teriam oferecido um ambiente mais fresco, temperaturas e proteção contra o que elementos. Durante uma escavação cuidadosa. Durante o trabalho, os arqueólogos descobriram importantes evidências dentro dos túneis. Eles encontraram artefatos arte rupestre antiga e até mesmo restos esqueléticos. Essas descobertas sugerem fortemente a atividade humana uso a longo prazo. Os desenhos e os animais, ossos descobertos dentro dos túneis, apontar para um estilo de vida centrado em herring. Os restos mortais mostram que o povo, quem usava esses espaços, provavelmente eram ovelhas e pastores de cabras. Isso indica aos pesquisadores muito sobre como esses grupos viviam, viajou e sobreviveu. Mesmo agora, os cientistas ainda estão tentando compreender como os túneis eram utilizados. Há um debate em curso sobre se as pessoas viviam nelas por longos períodos ou simplesmente parou ali, temporariamente durante viagens. Cada nova descoberta traz pesquisadores mais próximos da compreensão, vida cotidiana em culturas antigas do deserto. Enquanto isso, túneis subterrâneos na Arábia Saudita. A Arábia revela segredos de sobrevivência. Outra estrutura antiga continua a cientistas surpreendidos de uma maneira diferente. A Grande Pirâmide de Gizé está de pé há milhares de anos e é um dos monumentos mais estudados do mundo. Mesmo assim, ainda esconde mistérios, usando varredura avançada. Tecnologia, pesquisadores recentemente. Identificamos duas estruturas ocultas abaixo. Um antigo cemitério ligado à pirâmide. A primeira estrutura é raso e com formato semelhante à letra L. Abaixo disso fica um espaço muito maior, que poderia ser uma câmara ou um final, local de descanso. A estrutura menor era, intencionalmente, preenchido com areia, sugerindo que servia a um propósito específico. O espaço mais profundo parece estar vazio, embora sua verdadeira função permaneça desconhecido. Especialistas acreditam que as estruturas estão interligadas possivelmente, formando uma passagem que leva a um esconderijo, câmara. Esta descoberta é extremamente importante porque pode ajudar a explicar quem construiu as pirâmides e por quê por trás de sua construção. O detalhe acrescenta mais uma peça ao quebra-cabeça, que fascina a humanidade por gerações. Nem todos os mistérios antigos são feitos de pedra e areia. Algumas são talhados com símbolos que se recusam a ser. Entendi? Um dos mais intrigantes. Um exemplo é o Tablet Bash Plemy. Uma pedra estranha, foi retirada de um lago. Enxuo. A Geórgia está repleta de símbolos que ninguém conseguiu ler, apesar de o uso de ferramentas modernas e avançadas. Tecnologia. Especialistas.
permanecem completamente. Priso. O tablet tem aproximadamente o tamanho de um livro e possui 60 símbolos, cuidadosamente esculpidos, em sua superfície. Desses 39, não corresponder a qualquer idioma conhecido. Alguns dos. As marcas se assemelham a sistemas de escrita de culturas antigas no Oriente Médio, Índia e Egito, mas nenhum deles coincide. Exatamente. Isso torna o tablet ainda melhor, mais difícil de entender, acrescentando ao mistério parte da pedra está quebrada, desligado. Esta seção ausente significa que parte da mensagem se perdeu para sempre. Para garantir que o tablet era autêntico e não falsificado, um truque que os cientistas estudaram atentamente. A análise deles confirmou que é feito de basalto vicular, que é um tipo de rocha local extremamente resistente. Esculpir esse material exigiria habilidade e esforço consideráveis. Baseado em descobertas semelhantes, acreditam os especialistas, o tablet pode ter milhares de anos, possivelmente do final da Idade do Bronze ou início da Idade do Ferro. Alguns símbolos aparecem mais de uma vez, o que levou os pesquisadores. Acho que poderiam representar números. Isso abre as portas para muitas possibilidades. O tablet pode ser uma lista de suprimentos, um registro de conflitos ou uma mensagem destinado a poderes superiores. Até que alguém encontra uma maneira de decodificar os símbolos, o Tablet Bash Plemy continua sendo a história mais confusa e fascinante. Enigmas não resolvidos. Outro objeto antigo. O que continua a confundir os especialistas é o Disco de Fistos. Este artefato vem de a civilização Manoana e é considerada uma das mais misteriosas criações. Descoberta em 1908 o disco de argila redondo mede cerca de 6 polegadas, transversal e está coberto por uma espiral incomum, marcas. Ninguém conseguiu totalmente decodificar seu significado. O disco contém 241 símbolos, distribuídos em ambos os lados. Essas imagens incluem figuras humanas, animais, ferramentas e plantas. Cada símbolo parece cuidadosamente posicionado, mostrando clareza, planejamento e propósito. Ao longo dos anos, especialistas desenvolveram muitas teorias sobre o que os símbolos poderiam representar. Alguns acreditam que o disco mostra um estágio inicial de desenvolvimento, forma de escrita grega. Outros pensam que poderia ser uma oração ou um hino. A ideia sugere que pode ser uma carta enviada de um governante na Anatólia para um grego, líder. Descobertas antigas incríveis, que mudou a forma como vemos o passado. É sempre um momento emocionante dentro de um escritório do arqueólogo, quando uma descoberta acaba por ser algo verdadeiramente especial. Um desses momentos aconteceu quando pesquisadores encontraram uma cabeça de mármore. Isso tem cerca de 2.000 anos. Isso era não um pequeno fragmento ou um pedaço simples de pedra. Era uma estrutura grande e detalhada. Escultura de mármore que imediatamente chamou a atenção. Atenção devido ao seu tamanho e idade. E expressão humana forte. Um francês, missão arqueológica, fez isso. Descoberta enquanto trabalhava dentro de um antigo casa medieval, localizada perto de Alexandria, no Egito. Enquanto escavavam sob a estrutura, eles descobriram a cabeça de uma estátua representando um homem idoso que parecia fraco ou possivelmente doente. O rosto apresentava claros sinais de envelhecimento com manchas profundas, características que davam à escultura essa sensação muito realista. Especialistas dataram a estátua, a última dinastia egípcia. Antes, o Egito tornou-se parte do Império Romano. Este período é extremamente importante. História porque marca uma grande mudança no poder e na cultura. A localização. Não digite. A descoberta tornou tudo ainda mais significativo. O site é próximo, relacionado a figuras históricas famosas, como Cleópatra e Marco Antônio. Devido a essa ligação, os arqueólogos examinam cada objeto. Descobriu-se que ali havia algo valioso. Não importa quão pequeno, cada artefato ajuda. Pesquisadores entendem melhor o cotidiano, vida, arte e crenças durante um dos períodos mais dramáticos da antiguidade, história egípcia. Encontrar algo como tão impressionante quanto uma cabeça de mármore neste momento. A localização acrescentou outro elemento importante para o enigma histórico. Indo muito longe do Egito, os cientistas fizeram outra descoberta incrível
relacionada aos primórdios, história da humanidade. Muitas pessoas já ouviram falar de Lucy, a famosa ancestral humana primitiva, conhecido como Oralopiteco. Sua descoberta ajudaram os cientistas a entender como os humanos evoluíram. Na Tanzânia, os pesquisadores descobriram algo diretamente ligado a ela: espécies. Estas eram pegadas antigas, conhecidas como as pegadas de Leolei preservadas, no solo por milhões de anos. As pegadas têm mais de 3 milhões de anos, antigos e foram descobertos em endurecidos, cinzas vulcânicas. A trilha se estende por cerca de 88 pés e contém aproximadamente 70 pegadas. Essas pegadas foram deixadas atrás quando um grupo de humanos primitivos caminhei sobre cinzas macias e úmidas depois de uma erupção vulcânica. Com o tempo, as cinzas endureceram e preservaram seus passos perfeitamente, criando um instantâneo de movimento que vem de um passado remoto. O que torna essas pegadas tão importantes é o que elas revelam sobre os primeiros humanos. Movido. As impressões digitais mostram claramente que esses primeiros humanos caminhavam eretos sobre duas bases. Pernas tal como as dos humanos modernos hoje em dia. Eles não estavam andando curvados ou posição curvada como a dos macacos. O espaçamento entre as pegadas sugere que eles tinham pernas mais curtas e passos mais curtos, em comparação com os humanos de hoje. Esta descoberta ajudou a confirmar que andar ereto desenvolveu-se muito cedo na evolução humana. De volta ao Egito, os arqueólogos descobriram outra descoberta que deixou os especialistas intrigado e curioso. Dentro de uma antiga, em um templo egípcio, pesquisadores encontraram um santuário que se destacava de tudo o que já havia sido visto. Antes, este santuário foi dedicado a falcões e duas divindades misteriosas. Uma das divindades era representada por uma cabeça de falcão, enquanto a outra usava uma coroa decorada com um disco solar e uma vaca. Chifres. A parte mais surpreendente disso, o santuário continha uma inscrição incomum esculpida em pedra. A mensagem afirmava que era impróprio ferver uma cabeça dentro do santuário. Esta estranha instrução levantou muitas perguntas entre os arqueólogos. Em o centro do santuário, eles descobriram cuidadosamente 15 falcões sem cabeça, colocados em um pedestal. Essas aves eram prováveis ofertas feitas à divindade com cabeça de falcão. Uma teoria sugere que os falcões foram fervidos antes, sendo colocados no santuário. Isso pode chamar de foram tomadas medidas para remover suas penas, o que poderia explicar por que a regra sobre cabeças em ebulição foram esculpidas na pedra. A disposição cuidadosa dos pássaros sugere que o ritual foi realizado com grande cuidado e significado. O santuário também continha um grande arpão de ferro medindo, com cerca de 13 polegadas de comprimento. Seu propósito exato permanece desconhecido, adicionando mais uma camada de mistério para o local. Além do falcões e o arpão arqueólogos, foram encontrados restos de peixes mamíferos e aves, ovos dentro do santuário. Essas descobertas sugerem que os rituais ali realizados podem incluir banquetes. A combinação de oferendas, ferramentas e restos de comida demonstra que o santuário provavelmente era um lugar de cerimônias complexas envolvendo animais, comida e devoção religiosa. Outra descoberta fascinante do Antigo Egito envolve uma estátua de madeira conhecida como Hathor. Os cientistas a nomearam em homenagem à deusa egípcia associada à maternidade, música e canto. E a estátua está atualmente alojada no Museu Metropolitano de Arte e foi por muito tempo. Acredita-se ser simplesmente uma coisa linda, objeto artesanal do passado. No entanto, uma análise mais detalhada revelou algo muito mais impressionante está escondido lá dentro. Usando tecnologia de raio-x, descobriram especialistas que a estátua contém um mecanismo, sistema operacional. Dentro da madeira, a figura mostrava pólias e eixos que conectou o ombro dela à perna esquerda. Quando esse sistema foi ativado, ele fez com que a mão da estátua se levantasse e descer suavemente. Este nível de mecânica. O design era impressionante, especialmente considerando sua idade. A estátua era criada durante o Médio Império do Egito, por volta de 1800 a.C. Seu design avançado tem sido frequentemente comparado a mecânico, figuras feitas no século XIX.
O fato de que tal tecnologia existiu por mais de há 3.000 anos, isso demonstra o quão habilidosos engenheiros inovadores do Antigo Egito, de fato, eram. Os pesquisadores acreditam que a estátua era usada em cerimônias religiosas, possivelmente para representar movimentos associados à dança e à música, que eram centrais para a identidade da deusa Hathor. Mistérios antigos e descobertas estranhas que ainda intrigam a ciência. Uma descoberta inesperada e fascinante ocorreu no norte do Kuwait, onde uma equipe conjunta de pesquisadores kuwaitianos e poloneses desenterrou uma estátua misteriosa com cerca de 7.500 anos. Este objeto antigo chamou imediatamente a atenção por sua aparência incomum e pelas muitas questões que suscitou. A estátua mostra uma figura com crânio alongado, sem boca, olhos estreitos e nariz achatado. Essas características físicas não são comuns na maioria das estátuas antigas conhecidas, razão pela qual os pesquisadores se interessaram profundamente por seu significado e origem. Especialistas acreditam que esta estátua possa ser uma figura odiana. O nome vem de uma palavra grega relacionada a serpentes. Essa ideia surge da forma e do estilo da figura, que parece seguir um design simbólico em vez de uma forma humana realista. Acredita-se que a estátua tenha sido feita pela cultura Uba, uma civilização especialmente conhecida por suas habilidades em cerâmica. O povo Uba viveu há muito tempo e deixou para trás objetos que ainda ajudam os pesquisadores a entender como as sociedades antigas expressavam ideias, crenças e valores por meio da arte. Embora a estátua tenha sido cuidadosamente estudada, ninguém sabe ao certo qual era o seu papel na vida cotidiana ou nas práticas espirituais. Alguns cientistas acreditam que ela possa ter estado ligada a rituais ou tradições simbólicas. Estatuetas semelhantes foram encontradas em casas ou locais de sepultamento, o que sugere que possuíam importância cultural. Esses objetos podem ter representado proteção, sistemas de crenças ou ideias espirituais de grande relevância para as pessoas que os criaram e utilizaram. Ao falar sobre mistérios não resolvidos no mundo, é impossível não mencionar os crânios alongados encontrados em outras partes do globo. Nos desertos do Peru, pesquisadores descobriram 5 esqueletos antigos, e 2 deles apresentavam crânios com um alongamento anormal. Embora a modelagem da cabeça fosse uma prática conhecida em muitas culturas antigas, esses crânios em particular não correspondem totalmente ao que se esperaria apenas da modelagem artificial. Seu tamanho e estrutura levantaram sérias questões entre os cientistas. Lendas locais da região falam de seres conhecidos como gentileles. Essas histórias os descrevem como uma raça misteriosa que foi forçada a viver no subterrâneo após ser banida por divindades poderosas. Algumas pessoas acreditam que os crânios alongados representam esses seres lendários. Outras acreditam que os crânios indicam uma anomalia genética e não práticas culturais. Essa ideia ganhou mais atenção após a descoberta de um crânio infantil excepcionalmente grande. O tamanho do crânio do bebê tornava impossível que ele tivesse sido moldado artificialmente, o que corrobora a teoria de uma diferença biológica natural. Outro mistério que despertou curiosidade envolve estranhas bolhas de plasma detectadas acima das pirâmides de Gizé. Embora isso pareça inacreditável à primeira vista, os cientistas são categóricos em afirmar que não há nada de extraterrestre envolvido. As bolhas de plasma são fenômenos naturais, relacionados ao clima, que se formam em uma camada da atmosfera terrestre, chamada ionosfera. Essa camada invisível envolve o planeta e se estende de cerca de 50 a 400 metros acima da superfície da Terra, bem próximo à fronteira do espaço. Na ionosfera, os gases são afetados pela intensa energia do Sol. O Sol aquece esses gases tão fortemente que eles se dividem em partículas eletricamente carregadas, conhecidas como plasma. Durante a noite, especialmente em regiões próximas ao Equador, essas partículas carregadas podem se tornar instáveis. Quando um grande número de partículas desaparece repentinamente ou se torna menos denso em uma área, forma-se uma bolha de plasma. Isso cria uma grande cavidade vazia, onde os níveis de plasma são muito mais baixos que o normal. Para que esse fenômeno seja classificado como uma bolha de plasma, ele precisa ocorrer em grande escala. Essas bolhas geralmente têm cerca de 100 km de diâmetro. Apesar de serem enormes, não podem ser vistas a olho nu. Quem visita o Egito com binóculos não conseguirá avistá-las acima das pirâmides.
Esses eventos acontecem muito acima do solo e permanecem completamente invisíveis, sem o auxílio de instrumentos científicos. Para detectar bolhas de plasma, os cientistas utilizam equipamentos avançados, como o radar ionosférico de longo alcance em latitude, também conhecido como LARID. Essa tecnologia permite que pesquisadores observem como as bolhas de plasma se formam e se movem em tempo real. O uso desse equipamento ajuda os cientistas a entender melhor como a atmosfera da Terra reage à atividade solar e às mudanças ambientais. Um dos principais fatores que desencadeiam a formação de bolhas de plasma são as tempestades solares. Em novembro de 2023, ocorreu uma poderosa tempestade solar que chamou a atenção de cientistas do mundo todo. Em uma escala de 1 a 5, essa tempestade foi classificada como um evento G3, o que significa que foi forte. As tempestades solares acontecem quando manchas solares, que são áreas mais frias e escuras na superfície do Sol, liberam rajadas de energia no espaço. Essas liberações de energia podem causar tempestades geomagnéticas na Terra. Embora tempestades solares possam parecer assustadoras, esse evento em particular não causou grandes transtornos ao cotidiano. Em vez disso, proporcionou um belo espetáculo para os observadores do céu. A tempestade criou auroras boreais deslumbrantes, visíveis muito mais ao sul do que o normal, inclusive em lugares como Grécia e Turquia. Isso tornou o evento memorável e emocionante para quem gosta de observar fenômenos luminosos naturais no céu. No entanto, a tempestade solar de novembro de 2023 também causou algo muito importante para a ciência. Desencadeou a maior bolha de plasma já registrada pelos sistemas de radar chineses. Essa bolha de plasma era enorme e se estendia por regiões muito distantes umas das outras, cobrindo áreas próximas às pirâmides de Gizé e chegando até as Ilhas Midway, no Oceano Pacífico. A magnitude desse fenômeno o tornou um evento científico de grande importância. A razão pela qual os cientistas se preocupam tanto com as bolhas de plasma é porque elas representam um risco crescente para a tecnologia moderna. Essas bolhas podem interferir nas comunicações via satélite e nos sinais de GPS. Quando os sistemas de GPS falham ou os aplicativos de navegação repentinamente não conseguem localizar uma posição, as bolhas de plasma podem ser a causa. Isso torna a compreensão e o rastreamento dessas bolhas extremamente importantes no mundo tecnológico atual. Energias ocultas e design perfeito dentro da Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé continua a surpreender cientistas e pesquisadores de maneiras que são ao mesmo tempo empolgantes e intrigantes. Uma das ideias mais interessantes exploradas nos últimos anos é a possibilidade de que essa estrutura antiga possa concentrar energia eletromagnética em seu interior. Essa sugestão não vem de mitos ou lendas, mas de um trabalho científico cuidadoso utilizando ferramentas e métodos modernos. Há alguns anos, um grupo de pesquisadores quis entender como a pirâmide reage às ondas eletromagnéticas. Essas ondas são semelhantes às usadas por telefones celulares, mas as ondas estudadas eram muito maiores, alcançando comprimentos de até 580 metros. Como seria impossível e perigoso enviar ondas de rádio potentes diretamente para a pirâmide real, os pesquisadores optaram por um método mais seguro e inteligente. Eles usaram modelagem computacional para criar uma versão digital detalhada da Grande Pirâmide e, em seguida, testaram como as ondas de rádio se comportavam ao interagir com ela. Os resultados dessas simulações foram verdadeiramente notáveis. O modelo mostrou que a Grande Pirâmide é capaz de concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas. Ainda mais surpreendente, a energia também se concentrou sob a base da pirâmide, exatamente onde se encontra uma câmara subterrânea inacabada. Quando os cientistas dizem que a energia está concentrada, querem dizer que ela se reúne e se focaliza em vez de se dispersar e desaparecer. Esse comportamento pode ser comparado à forma como o som se comporta em determinados espaços. Quando alguém grita dentro de uma caverna, o som não desaparece. Em vez disso, ele reflete nas paredes, se propaga e retorna como um eco. As ondas sonoras são redirecionadas e focalizadas pelo formato do espaço. De maneira semelhante, quando ondas de rádio atingem a Grande Pirâmide, elas não simplesmente a atravessam ou contornam. As ondas são absorvidas, refletidas e guiadas de tal forma que se concentram dentro e sob essa estrutura.
Essa descoberta se soma a uma crescente lista de características misteriosas ligadas às pirâmides egípcias. Outra área fascinante de estudo encontra-se no interior da Grande Pirâmide, ao longo de uma passagem estreita e comprida que conduz à Câmara do Rei. Esta câmara situa-se perto do centro da pirâmide, e acredita-se que tenha sido o local de descanso final do faraó Khufu, o antigo governante egípcio que ordenou a construção da pirâmide há mais de 4.000 anos. Os visitantes que entram na Câmara do Rei costumam notar duas características marcantes de imediato. A primeira é a acústica forte e incomum do cômodo. A segunda é a presença imponente e robusta da câmara, criada por paredes feitas inteiramente de granito vermelho. Por muito tempo, essas duas características foram admiradas separadamente. Recentemente, no entanto, os cientistas começaram a vislumbrar uma possível conexão entre elas. Alguns pesquisadores agora acreditam que a Câmara do Rei pode ser capaz de captar a energia sonora proveniente de outras partes da pirâmide. Isso significa que a câmara pode ter sido projetada para coletar e amplificar o som de uma maneira que nenhuma outra câmara consegue. Para explorar essa ideia, os pesquisadores realizaram um experimento focado na propagação do som dentro da pirâmide. Durante o teste, pessoas cantaram dentro da Câmara da Rainha, que fica localizada diretamente abaixo da Câmara do Rei. Os resultados foram surpreendentes. O canto não pôde ser ouvido de forma alguma nas câmaras subterrâneas inferiores da pirâmide. No entanto, o som viajou para cima e pôde ser ouvido com clareza e intensidade dentro dos aposentos do rei. Isso sugere que a energia sonora se moveu através da estrutura de uma maneira muito específica e focada. Uma possível explicação para esse efeito reside no tipo de pedra usada na construção dos aposentos do rei. Os aposentos são feitos de granito rosa, um material conhecido por suas propriedades eletromagnéticas. Isso significa que o granito pode absorver energia do ambiente, como vibrações sonoras, e convertê-la em energia elétrica. Por causa disso, a acústica peculiar dos aposentos do rei pode não depender apenas do formato do cômodo. O próprio granito pode desempenhar um papel ativo na coleta, amplificação e concentração de ondas sonoras. Os cientistas acreditam que essas descobertas abrem caminho para uma área de pesquisa totalmente nova. Elas levantam questões sobre se as antigas pirâmides poderiam ter utilizado energia sonora, ou até mesmo as vibrações naturais da própria Terra. Embora essa ideia possa parecer difícil de aceitar à primeira vista, as propriedades sonoras do granito são bem conhecidas e claramente documentadas pela ciência moderna. Por isso, a ideia não é impossível. Ela simplesmente sugere que os construtores da pirâmide podem ter compreendido os materiais e o design de maneiras que estamos apenas começando a entender. À medida que os pesquisadores continuam a explorar essas ideias, fica claro que ainda há muito a aprender. A pirâmide pode guardar segredos que vão muito além do que se vê na superfície. Até mesmo a localização da Grande Pirâmide adiciona outra camada de fascínio. Os construtores da pirâmide a alinharam com os pontos cardeais, o que significa que seus lados estão voltados quase perfeitamente para o norte, sul, leste e oeste. Esse nível de precisão é difícil de alcançar, mesmo com ferramentas modernas. Muitas teorias foram propostas para explicar como os antigos egípcios conseguiram essa tarefa. Um estudo propõe que os construtores podem ter usado o equinócio de outono como guia. Durante o equinócio, o Sol nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Observando cuidadosamente o Sol nesse período, os construtores poderiam ter usado sua posição para alinhar a pirâmide com incrível precisão. Ao considerar todos esses elementos em conjunto, o quadro torna-se ainda mais intrigante. O alinhamento preciso da estrutura, a capacidade de concentrar ondas de rádio e os materiais especiais utilizados no interior das câmaras sugerem um nível de planejamento e compreensão que parece avançado mesmo nos dias de hoje. Essas características incentivam as pessoas a fazer uma pergunta importante. Será que o verdadeiro propósito das pirâmides era muito mais complexo do que simplesmente servir como túmulos? Nikola Tesla e o mistério energético das pirâmides egípcias. Nikola Tesla acreditava que havia algo muito especial nas pirâmides egípcias. O famoso inventor e engenheiro não as via como simples monumentos antigos. Em vez disso, ele pensava que poderiam ser enormes transmissores de energia. Tesla era profundamente fascinado por sua forma, seu tamanho e sua localização exata na Terra.
Ele se perguntava se esses detalhes não seriam aleatórios, mas sim cuidadosamente planejados, para servir a um propósito poderoso. Em sua visão, as pirâmides poderiam ter sido projetadas para funcionar como geradores gigantes, capazes de produzir energia gratuita e ilimitada para a humanidade. Tesla acreditava que a forma e a posição das pirâmides poderiam permitir que elas funcionassem como enormes fontes de energia. Ele pensava que seu formato triangular e alinhamento com as forças naturais poderiam ajudá-las a coletar e transportar energia por grandes áreas. Alguns pesquisadores modernos concordam com as ideias de Tesla e acreditam que essas estruturas antigas podem ter sido construídas como usinas de energia gigantescas. De acordo com essa teoria, os construtores das pirâmides podem ter compreendido como movimentar íons, partículas eletricamente carregadas presentes na atmosfera. Ao posicionar materiais como cobre, ouro e prata ao redor e dentro das pirâmides, eles poderiam ter criado um sistema capaz de direcionar energia elétrica. Essa ideia sugere que os antigos egípcios podem ter criado uma fonte de energia sustentável e renovável muito antes da existência da tecnologia moderna. A ideia é fascinante e poderosa, mas ainda não foi comprovada. Os cientistas não conseguiram confirmar essas teorias, e o verdadeiro propósito das pirâmides permanece um dos maiores mistérios da história da humanidade. Mesmo hoje, nenhuma explicação isolada esclarece completamente como ou por que essas estruturas gigantescas foram construídas. A maioria das pessoas sabe quem foi Nikola Tesla. A maioria das pessoas também conhece as grandes pirâmides do Egito. O surpreendente acontece quando esses dois assuntos se conectam. Há uma crescente crença de que Tesla pode ter descoberto verdades ocultas sobre as pirâmides. Alguns acreditam que os segredos dessas estruturas antigas não estão enterrados ou perdidos, mas visíveis para qualquer pessoa disposta a observar atentamente e pensar de forma diferente. Quando as pessoas ouvem falar das pirâmides pela primeira vez, geralmente as imaginam como antigas construções de pedra de um passado distante. À primeira vista, podem parecer estruturas estranhas, mas simples. No entanto, quanto mais as pessoas as estudam, mais perguntas surgem. Uma das maiores questões é como foram construídas. Muitos acreditam que as pirâmides foram erguidas usando apenas força humana, ferramentas básicas e trabalho árduo. Outros pensam que essa explicação não justifica totalmente a precisão e a escala da obra. Outra ideia sugere que alguma forma desconhecida de energia pode ter sido usada durante a construção. Essa ideia existe há muito tempo. Textos antigos, incluindo os textos das pirâmides, mencionam dádivas dos deuses e referências a um grande poder. Esses escritos insinuam algo mais avançado e misterioso do que uma simples construção em pedra. Eles abrem espaço para a ideia de que os construtores tinham acesso a uma força poderosa que a sociedade moderna ainda não compreende. No início do século XX, Tesla concentrou-se especialmente nas grandes pirâmides do Egito. Ele leu muitos livros e estudou todas as informações disponíveis sobre esses monumentos antigos. O que mais o impressionou foi a quantidade de energia que ele acreditava que eles continham ou com a qual interagiam. Naquela época, o conhecimento sobre eletricidade ainda era limitado, e Tesla já estava muito à frente de seu tempo. Isso o levou a se perguntar se as pirâmides possuíam tecnologia avançada de uma civilização anterior. Tesla acreditava que as pirâmides estavam ligadas ao eletromagnetismo. Ele passou anos pensando, experimentando e formulando teorias sobre como isso poderia funcionar. Ele sugeriu que as pirâmides eram capazes de armazenar e transferir energia elétrica. De acordo com suas ideias, essa energia poderia então ser usada para alimentar as áreas circundantes. Ele imaginou um sistema onde a energia fluía naturalmente das pirâmides para a Terra ao redor delas. Uma das ideias mais incomuns de Tesla envolvia a energia dos cristais. Ele acreditava que as câmaras internas das pirâmides poderiam conter cristais poderosos. Na visão dele, esses cristais podiam controlar campos eletromagnéticos e amplificar energia. Ele acreditava que eles haviam sido cuidadosamente posicionados para trabalhar em conjunto com a estrutura da pirâmide, aumentando seu poder. Tesla também acreditava que os materiais usados na construção das pirâmides desempenhavam um papel importante. Ele pensava que a pedra e os metais utilizados possuíam propriedades especiais que lhes permitiam capturar energia de fontes naturais, como o Sol e a Lua. Ele não considerava essa energia pequena ou fraca.
Em vez disso, acreditava que as pirâmides podiam criar enormes campos de energia. Em sua mente, essa energia poderia iluminar cidades inteiras, ou levar luz a lugares completamente escuros. Ele imaginava as pirâmides como gigantescas usinas de energia, capazes de alimentar máquinas e sustentar civilizações. Tesla chegou a acreditar que elas estavam conectadas à energia cósmica. Ele pensava que essa energia poderia auxiliar no crescimento espiritual, na cura e na compreensão de um nível mais elevado. Essas ideias podem parecer muito modernas, mas Tesla as explorou muito antes de tais conceitos se popularizarem. O que você acha dessa nova descoberta? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de ir, certifique-se de clicar no vídeo exibido na sua tela.